Olá, professor Rafael, eu sou a Luísa Ambrosio e vim aqui apresentar o meu caso clínico do 9º período da disciplina de Clínica Integrada Profissionalizante. Minha paciente tem 72 anos, ela é de sexo feminino e ela chegou muito cansada dos dentes dela, falou que tem muita vergonha de sorrir e realmente a queixa principal dela é a estética. Então, comecei a anamnese completa, o exame clínico, conversei bastante com a paciente para entender os seus hábitos, entender a sua história médica, odontológica. Ela comentou que tem hipertensão, colesterol alto, ansiedade, mas ambos são controlados. Ela toma medicamento. E aferi a pressão dela, né, na primeira consulta, e deu 14/6. Ela comentou que é o normal de sempre. A história odontológica dela, ela comentou que tem muito tempo que ela não vai no dentista. Não soube nem dizer qual foi o último procedimento realizado, quando foi. Disse que não usa o fio dental, escova o dente 3 vezes ao dia e às vezes tem dificuldade para mastigar ou sente alguma dor com um gelado. Então, fiz o odontograma da paciente. Todos os dentes tinham um grande acúmulo de biofilme dental, tinha muito cálculo dentário também. E além disso, alguns apresentaram cariados, como o 24, 16, 20 e o 14, e 2 deles, o 14 e 24, estavam bem quebrados. Muitos tinham grandes recessões, o 11 e o 21 estavam com bastante mobilidade, e alguns estavam restaurados sem cárie, todos restaurados em amálgama, 17, 15, 26, 27, 45, 34 e o 35. Os que eu deixei um X em vermelho são os dentes ausentes, que foram perdidos por conta da doença periodontal. Deixei o periograma da paciente, mas destaquei aqui os dentes que realmente tiveram uma grande recessão, uma grande perda óssea, e vai ser também necessário extrair, que é o 16 e o 26. O 17 e 27 também se destacaram bastante, mas não vai ser necessário extrair, mas tem grandes recessões. Com esse periograma, a gente consegue perceber que o maior problema dela seria os dentes posteriores superiores. Eu acho que ela deve ter uma dificuldade maior para escovação, tendo uma deficiência maior, né, da saúde bucal. Sendo assim, eles estavam bem mais prejudicados. Mas muitos desses dentes estavam sim com recessão e imobilidade. Deixei uma radiografia inicial do sorriso da paciente e fiz alguns exames complementares. Pedi uma panorâmica, porque a gente vai ter que fazer algumas extrações, e também seria necessário a gente ver o nível ósseo dessa paciente, né, o quanto foi perdido já de osso, e dá para perceber bastante que ela tem alguns black space, dá para ver que realmente a perda óssea foi bem grande. O dente 14 e 24 vão ser necessárias restaurações, então fiz as radiografias periapicais. Como o diagnóstico principal da paciente seria realmente a periodontite, ela tem doença periodontal, por conta disso, acabou perdendo alguns dentes, alguns estão cariados, muitos estão com mobilidade, recessão, tudo por conta da doença periodontal. Mas é uma paciente colaborativa, eu percebi que ela quer cuidar, ela está disposta a melhorar. Então, acredito que é um prognóstico positivo, se tiver uma colaboração da paciente e um acompanhamento de anos, porque essa paciente não dá para não estar frequentando o dentista, né? Porque ela tem realmente uma doença. Como plano de tratamento, coloquei em primeiro lugar as sessões de raspagem, uma readequação, né, desse meio bucal, para depois começar a fazer os necessários procedimentos, que primeiro seria uma exodontia, desses elementos que não tem mais função em boca, depois as restaurações, e depois fazer uma prótese para ela, para melhorar na parte da oclusão também, da mastigação, que foi uma queixa principal, né, que ela não consegue ali mastigar. Foi uma questão que ela trouxe. Então, deixei aqui depois o plano de tratamento nas sessões, de acordo com o que eu fui fazendo. Então, a primeira sessão eu fiz uma anamnese completa e consegui já fazer uma raspagem. Só que precisou de muitas sessões de raspagem. Então, eu fiz uma ali só na arcada inferior, né, nos cessantes 4, 5 e 6. E fiz uma orientação de higiene. A orientação de higiene foi uma coisa que eu bati bastante nessa tecla até o final, né, até a última sessão, porque realmente é o que ela mais precisa. Então,
Mostrei escovas de dente que ela poderia comprar, escovas mais macias, escovas menores, porque ela estava usando escovas grandes que não chegavam nos dentes posteriores. Então, por isso estava tão escasso da escovação. Então mostrei no modelinho para ela como deveria ser feito, pedi para ela ir fazendo no modelo, me mostrando como ela estava fazendo em casa, diante as consultas. Então a gente reforçou bastante essa questão da orientação de higiene mesmo. Então, como segunda, terceira e quarta sessão, foram feitas raspagens, porque eu fui dividindo por sextantes. Primeiro eu fiz só supragengival, depois eu fiz subgengival, fui fazendo aos poucos e realmente precisava bastante dessa parte da raspagem. Depois as exodontias, os elementos que precisam, 47, 16 e 28. Depois as restaurações. E por último, a parte estética, né? Que é o menos importante neste caso. Primeiro a gente tinha que tratar as urgências dela. E ainda coloquei como uma última sessão mais uma raspagem, porque ela seria necessário pro caso dessa paciente. Essa foto da raspagem é da segunda sessão. A gente consegue perceber que ainda tem bastante acúmulo de biofilme ali na vestibular. Ali na lingual também tem bastante cálculo dentário. Então, eu fui usando as curetas e a ponta de ultrassom. Não era todos os dentes que a ponta de ultrassom funcionava, então tive que usar bastante as curetas, usei a Grace e a Macau. Como foram muitos sextantes, muitas sessões, eu acabei usando, revezando entre todas. Usei o kit clínico e a ponta e a escova de Robinson também para fazer a profilaxia depois de todas as raspagens. Depois disso, a gente fez a exodontia. A exodontia dos 3 elementos, eu usei os mesmos materiais. Como eram dentes que já estavam com mobilidade, que já estavam um pouco instruídos, eu tive facilidade para realizar essas cirurgias. Então, eu usei poucos materiais, deixei ali a foto do que eu usei em todas as sessões. Então, anestesia, né, com a carpule, usei a lidocaína, porque é uma paciente que tem a pressão alta, né? Agulha curta, fiz assim desmotomia do dente com o cidesmótomo, fiz a exodontia com fórceps. Não fiz luxação, não usei alavanca por conta do estado já que estavam esses dentes, já estavam mais instruídos, já estavam mais fáceis mesmo de realizar essa exodontia. Então, o fórceps foi o suficiente. Depois da cidesmotomia, após sair o dente, né, fazer a exodontia, fiz a curetagem com a cureta de Lucas para garantir que não tinha nenhum resquício, nada ali dentro do alvéolo. Todas as cirurgias eu fiz a sutura em X e deixei ali os outros materiais que eu acabei usando, né, para irrigar, o soro, afastador, espelho, etc. Então tá aqui a panorâmica, né, dos dentes ali, dá para ver os dentes que eu fiz a extração. E um ponto importante nessas cirurgias foi a pressão da paciente. Todos os dias antes das cirurgias eu aferia a pressão e sempre estava muito alta. 15/7, algumas vezes 16/7. Só que a professora que estava me orientando na cirurgia comentou para eu esperar alguns minutinhos que poderia baixar. E realmente ela baixava. Essa foto, da primeira foto para a segunda foto, tem uma diferença de 10 minutos. Dá pra ver que ela já foi abaixando. Então, todas as vezes, antes das cirurgias, a gente tinha que esperar ali pelo menos uns 20 minutinhos, porque ela chegava com a pressão um pouco mais elevada, e conforme ia passando, a pressão ia abaixando pra gente conseguir realizar o procedimento. A restauração do dente 24, que foi a remoção do amálgama, né, e depois a gente restaurou. Nessa restauração, eu precisei usar a porta-matriz Toffmeyer, porque era uma restauração MOD, então precisei dessa ajuda. Ali na foto final, infelizmente, eu tive que desgastar bastante. Então acabou que a anatomia não ficou da forma que eu planejei, né, que eu quis. Por conta, depois dos ajustes, precisou tendo que desgastar um pouco mais. Então deixei ali todos os materiais utilizados e o que eu consumi. Restauração do dente 14, esse dente também eu acredito que é o limite ali pra gente fazer uma restauração indireta, né? Fiz um jateamento com óxido de alumínio. Neste caso, eu usei o silano também, além do adesivo, né? Ácido fosfórico. Usei o silano também para ajudar nessa adesão desse dente.
e deixei ali todos os materiais utilizados. Esse grampo era com asa, então eu coloquei o grampo no lençol antes e junto com o lençol e o grampo foi até o dente. E a última foto ali é antes, né, do polimento, né, dos acabamentos, mas eu gostei bastante do resultado. E para finalizar, eu fiz a restauração dos dentes anteriores dela. Então eu fiz uma moldagem pra gente estudar antes, né? Fiz um enceramento. Eu usei, o que me ajudou bastante foi o compasso, porque daí eu fui vendo os milímetros exatamente que eu precisava aumentar de cada dente. Então eu aumentei a distal, a mesial e a incisal desses 4, que foram o 11, o 12, o 21 e o 22, melhorando bastante a estética dela. Ela ficou muito feliz. Fiz ali a seleção de cor antes. Não tinha exatamente a cor do dente dela. Então a técnica que eu usei, eu coloquei um pouco mais de dentina, porque a dentina era 3,5, mais escuro, que era mais próximo à cor dela. E fiz uma última camada bem fininha de esmalte. Esmalte 3, da cor 3, A3, porque para ver se a dentina aparecia um pouco mais e a cor do dente ficava mais parecida com os outros dentes dela. Deixei aqui mais uma foto do resultado da restauração. Não dava para realmente fechar todos os diastemas do dente, porque senão os dentes dela iam ficar com aspectos muito largos, né, muito grandes. Então eu fiz ali o que eu conseguia fazer dentro das questões da paciente. Dificuldades, acredito que a maior dificuldade pode ter sido a hipertensão arterial dela, porque sempre estava muito alta, então a gente tinha que dar esse tempo para a pressão ir abaixando para realizar os procedimentos por conta da anestesia. E não digo que foi uma dificuldade muito grande ali das restaurações anteriores, mas foi porque foi um caso que eu nunca tinha feito. Então, eu usei ali até o isolamento modificado, nunca tinha feito antes também, fiz com a ajuda da professora Brenda. Então, foi um caso bem interessante para minha formação, de ter feito isso ainda na graduação. E acredito que coloquei como dificuldade por eu nunca ter feito antes, então eu estava prestando bastante atenção em quantos milímetros eu poderia aumentar em cada dente, para não ficar um muito maior que o outro, para ficar algo bem simétrico e bem bacana para a paciente. Infelizmente, a paciente teve problemas sérios, ela acabou perdendo uma filha, a filha dela faleceu, então ela faltou algumas consultas, não conseguia ir. Então, infelizmente, a prótese parcial removível não deu para fazer. Quando ela voltou já para as consultas, já era tarde demais para a gente começar uma prótese, né, do zero. Então, eu achei melhor a gente deixar para o semestre que vem. Já vou encaminhar ela para um estudante que vai ter essa disciplina, para já começar com ela e já poder realizar essas questões da oclusão e devolver função, mastigação, assim, agora que a gente devolveu a estética da paciente. Deixei uma foto nossa, ela ficou muito feliz. Eu também fiquei muito feliz de realizar este tratamento. E agradeço, professor, por assistir minha apresentação. Obrigada. Tchau, tchau.